Você já ouviu falar no Vale da Sombra da Morte? Esse vale é como uma mini morte. Não é uma morte de corpo, mas a morte de uma parte de você que precisa ficar para trás. É a morte da versão antiga, que ainda tolerava o que já não fazia mais sentido. Alguns filmes até mostram isso, como em A História Sem Fim, quando o herói ele precisa atravessar um pântano escuro, onde a tristeza vai consumindo até os mais fortes. Ali só sobrevive quem consegue continuar, mesmo quando parece impossível. E por que eu estou falando disso? Porque se você está tentando se livrar ou sair de uma relação com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, você vai ter que atravessar o seu próprio vale. E não existe outro caminho. Sem atravessar esse pedaço escuro e doloroso, muitas vezes, dificilmente você vai se libertar de verdade. Então olha só, fica comigo até o fim, porque eu vou te revelar qual é o sinal mais claro de que você já está atravessando esse vale. E esse sinal é a sua certeza de que você não vai mais voltar atrás dessa pessoa que tanto te faz ou te fez mal. Mas antes, olha só, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque esse pode ser o vídeo que vai mudar completamente o seu processo de libertação. Mas vamos lá, o que é o vale? Esse vale é um espaço entre a vida antiga e a vida nova. É como uma ponte que separa a prisão da liberdade. Mas não é uma ponte leve, iluminada, como flores no caminho. É uma ponte instável, quebrada, que exige coragem. Quando você decide se afastar de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, você já não está mais iludido ou iludida. Você já percebeu que aquela relação só te destrói. Mas ao mesmo tempo, ainda não está livre dela. Este espaço entre uma vida e outra é muito doloroso e parece muitas vezes interminável. É como olhar para um iceberg. Você vê só a ponta que está fora da água. A dor aparente, os pensamentos repetitivos, a saudade do que nunca foi real. Mas por baixo existe uma massa gigantesca, que é o trabalho interno, invisível, que você precisa atravessar para chegar do outro lado. Esse espaço é o Vale da Sombra da Morte. E ele exige uma morte, simbólica, é claro. A morte da sua versão antiga. Mas a pergunta que fica é por que você precisa atravessar? Muita gente tenta pular esse pedaço, tenta evitar a dor, tenta anestesiar com distrações, tenta achar atalhos. Mas toda vez que tenta fugir desse vale, acaba voltando para o narcisista ou para narcisista, ou caindo em um outro relacionamento igual ou bem parecido. Então veja, esse pedaço, ele é um luto. E todo luto ele dói. Não tem como passar por ele sem sentir. Você perdeu uma relação, você perdeu tempo, perdeu sonhos, perdeu até um pedaço da sua identidade. E é claro que vai doer. É como uma abstinência. Quem é dependente do álcool ou de uma droga, quando ele para, sente muito desespero, sente muita vontade de voltar. Só que para silenciar aquela dor. E estar saindo de uma relação narcísica é exatamente isso. Você fica sem a sua droga emocional. E a abstinência, ela dói. Mas ela é prova de que você está no caminho certo.
E o que acontece dentro do vale? Então, dentro desse vale existem fases. Vou colocar algumas aqui. A primeira delas é a abstinência emocional. Aqui é quando você sente um vazio insuportável. Você quer stalkear, olhar fotos, rever mensagens, encontrar qualquer sinal de contato. É como a vontade desesperada de um alcoólatra, que eu acabei de falar, de voltar a beber só para silenciar a ansiedade. Então, esse impulso, ele é normal, mas justamente ele que você precisa resistir. A fase 2 é a raiva e questionamentos. Você começa a se perguntar como ele ou ela pôde fazer isso comigo, mas também se acusa, como eu não percebi isso antes. É uma raiva dupla dele ou dela e de você mesma por ter deixado isso. Isso te faz reviver tudo de novo na sua cabeça, como se estivesse passando outra vez pelo mesmo sofrimento. Então essa repetição, ela dói, mas ela também faz parte da digestão emocional. Então chega um momento em que não acontece mais nada. Não tem mais mensagem, não tem mais contato, não tem barulho. E aí vem um silêncio que parece te esmagar. Você se sente estagnada, cansada, sem motivação, como se a vida tivesse acabado. E esse é o ponto mais sombrio do vale, o momento em que parece que nada mais tem sentido. Mas é também o momento em que você está mais perto da transformação. Quais são os primeiros sinais de renascimento aí depois da escuridão? Começam a surgir pequenas fagulhas de vida. Uma risadinha aqui, um sono tranquilo, uma paz silenciosa. Você começa a perceber que já não pensa todos os dias nele ou nela como antes. A lembrança ela vai ficando mais distante, mais apagada. É como se a sua mente começasse a respirar de novo, devagarinho. Esse é o sinal de que você está atravessando o vale. Mas olha só, continua comigo até o final, porque eu ainda vou te contar o sinal definitivo de que você não volta mais atrás. Primeiro a gente vai falar sobre os erros dentro do vale. É nesse caminho que muitas pessoas se perdem porque cometem erros comuns. Primeiro, procurar obsessivamente saber mais sobre ele ou ela, quando na verdade o foco deveria ser só em você. O segundo erro é buscar vingança. Esse daí é clássico, né? Quem não? Gastar energia tentando se provar. Erro número 3. Acreditar que a dor significa arrependimento, quando na verdade é só luto. Erro número 4. Aceitar migalhas de contato, como se isso fosse aliviar a dor, mas na verdade é só prolongar o sofrimento. É como tentar atravessar o deserto carregando areia. Não faz sentido, mas muita gente insiste nisso. E o que realmente liberta? A pergunta que todos nós precisamos. O que realmente vai te libertar não é entender o narcisismo. É bom compreender que você já passou, mas é muito importante entender você. Em primeiro lugar, aceitar a dor como parte do processo. É deixar morrer a versão antiga que se contentava com migalhas, que tolerava abusos e que tinha medo de ficar só. É nascer para uma versão firme, consistente, inteira. É como a fênix, que para renascer em fogo e glória, ela precisa primeiro se consumir nas cinzas. E esse processo, por mais doloroso que seja, é o que cria a sua verdadeira liberdade.
Qual que é o sinal mais claro de que você está atravessando o vale? É exatamente quando o silêncio deixa de doer e começa a ser cura. No começo, o silêncio é tortura, mas quando você percebe que esse mesmo silêncio agora ele te traz paz, parabéns. É aí que você já está renascendo. Acredite, o silêncio que te traz paz, você não vai esquecer, mas vai ficando muito distante. Se você está nesse processo, escreve aqui nos comentários Vale da Sombra. Isso mostra que você está trilhando o caminho certo e também ajuda outras pessoas a verem que não estão sozinhas. Qualquer pessoa é possível passar por uma relação com o narcisista, mas é muito mais possível sair dessa relação. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana eu trago reflexões profundas sobre o narcisismo, mas o mais importante é a sua libertação. Finalizando, lembre que atravessar o vale, ele dói, mas a dor é só a prova de que você está viva ou vivo e pronto para renascer. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e se cuide!